alunos, estamos aqui para mais uma aula sobre o LibreOffice Writer, falando de mais uma questão importante aí em relação a esse programa. Vamos falar especificamente agora sobre um recurso que aqui vai ser tratado como autocompletar ou simplesmente completar. Mas observa a leitura da questão, que originalmente era do BR Office Writer, mas como nós estamos estudando LibreOffice Writer, eu transformei essa questão do CESP de 2013, que era do BR Office Writer, em questão do LibreOffice. Então, lê comigo agora a questão já modificada e adequada para o LibreOffice Writer. Atenção à leitura. No LibreOffice Writer consta o recurso autocompletar, que utiliza um dicionário de palavras. A inclusão de novas palavras a esse dicionário está condicionada ao tamanho da palavra, não sendo possível nele inserirem-se palavras com mais de 10 letras, certo ou errado? Bem, uma primeira indicação em relação a essa questão, antes da gente olhar na prática, é que esse recurso, o recurso completar palavras, ou aqui chamado de autocompletar, é um recurso tradicional para evitar que o usuário venha digitar todo o texto de uma determinada palavra, muitas vezes longa. Então, às vezes, quando tu quer economizar tempo de digitação de uma palavra muito longa, tu poderia digitar parte dessa palavra e ele completar o restante. Essa é a ideia do recurso. Vamos observar esse recurso na prática, porque aí a gente pode, de fato, entender melhor essa situação, ok? Olha só que interessante. Aqui eu tenho o meu texto já digitado anteriormente, e eu vou digitar aqui a palavra cursos, aulas, e agora observa o que vai acontecer quando eu digitar a palavra concursos. Acompanha. Eu vou digitar C-O-N. Só de ter digitado C-O-N, percebe que já apareceu ali uma sugestão em cima, dado pelo próprio LibreOffice Writer, dito concursos, numa etiqueta logo acima, logo após eu ter digitado C-O-N. Se agora eu pressionar a tecla Enter, ele completa o restante, como se eu tivesse digitado concursos inteiro. Percebe? Mas eu não digitei concursos inteiros. Eu vou repetir a operação. Quer ver? Observa. C-O-N, aparece em cima uma etiqueta com a sugestão, e agora basta pressionar Enter enquanto ele estiver mostrando a sugestão, que ele completa automaticamente o restante da palavra concursos, a qual eu havia digitado. E aí alguém vai fazer a seguinte pergunta: professor, mas como é que ele sabia, quando tu digitou C-O-N, que tinha que completar automaticamente com a palavra concursos? Como é que ele soube identificar isso? Bem, a ideia é que foi usado aqui um recurso que permite completar automaticamente a digitação do usuário, de acordo, claro, com algumas entradas. Mas como é que a gente consegue identificar isso na prática? Acompanha comigo então. Tem duas maneiras. Ou eu vou utilizar o menu formatar, e lá eu vou encontrar a opção autocorreção, e aí tem opções da autocorreção. Então, formatar, autocorreção e escolher opções da autocorreção. Uma outra forma é clicar no menu ferramentas, e lá no menu ferramentas tu vai encontrar também opções da autocorreção. Então pode ser pelo menu formatar ou menu ferramentas, mas tu tem que acessar as opções de autocorreção. Quando tu clicar em opções de autocorreção, ele exibe a caixa de diálogo autocorreção, e aqui tem várias guias, e uma dessas guias aciona um recurso chamado completar palavras, que completa automaticamente as palavras digitadas no LibreOffice. Então observa que o nome do recurso, na verdade, é completar palavras, e nós temos isso aqui nas opções de autocorreção. Essa opção aqui, eu posso fazer entradas de autocorreção, como por exemplo, eu fiz uma entrada chamada concursos, que está lá, ó, já na lista. E eu posso fazer outras entradas, eu posso colocar outras palavras aqui para serem completadas automaticamente. Por enquanto eu tenho ali a palavra concursos. E aí ele diz, ó, completar palavras, mostrar como sugestão, está marcado para que ele mostre a sugestão quando eu digitar parte dessa palavra. Ainda diz aqui aceitar com o Enter, poderia ter alterado, pode ser aceitar com a tecla Enter após ele mostrar a sugestão, com a tecla End, com o espaço, com a seta apontando para a direita, pode ser a tecla Tab. Então o usuário pode escolher que tu vai aceitar a entrada da autocorreção, a entrada do completar palavras com alguma tecla. Eu escolhi o Enter.
E aqui ele diz uma coisa muito importante para a resolução da questão. Ele diz tamanho mínimo das palavras. E no caso ali eu indiquei 8 caracteres como tamanho mínimo. E número de entradas máximas, 1000. Então posso colocar aqui 1000 palavras porque eu limitei. Mas tem um tamanho mínimo de 8 caracteres. Observa que o que ele limita não é o tamanho máximo de caracteres, é o tamanho mínimo. E aqui no caso nós temos 8 caracteres como tamanho mínimo. Bem, isso quer dizer que eu teria que, para usar o autocompletar, ter uma palavra que tivesse no mínimo 8 caracteres. Palavras menores ele não acha importante o completar palavras, mas com um tamanho mínimo de 8 caracteres a palavra, ele já começa a dar sugestão para o completar palavras, que é o que aconteceu aqui com a palavra concursos. E aí agora quando eu digito CON, ele já me mostra ali concursos, eu pressiono o Enter e ele completa automaticamente. Certo? Esse é o recurso completar palavras. Vamos voltar à questão, porque a questão dizia o seguinte: no LibreOffice Writer consta o recurso autocompletar, que utiliza um dicionário de palavras. A inclusão de novas palavras a esse dicionário está condicionada ao tamanho da palavra. É verdade, a inclusão de novas palavras está condicionada ao tamanho da palavra. Agora ele diz, não sendo possível nele inserirem-se palavras com mais de 10 letras. Na verdade, não é possível com menos de 8 letras, na forma como está o padrão, embora possa ser alterado. Mas o que ele limita não é o tamanho máximo. Então, quando ele diz não sendo possível nele inserirem-se palavras com mais de 10 letras, isso já está errado, porque a ideia é justamente facilitar o completar automaticamente para palavras grandes. Como a ideia é justamente facilitar para palavras grandes, como é que ele diz não sendo possível nessa lista inserirem-se palavras com mais de 10 letras? Na verdade, a limitação dele é para palavras pequenas. Ele foi usado justamente para palavras grandes. Então aqui o erro foi tentar limitar principalmente em relação à quantidade de caracteres, a quantidade de letras para o autocompletar, porque é a quantidade mínima que é limitada, a quantidade máxima não. Agora, um detalhe legal dessa questão que já faz, claro, ela está errada por essa razão, mas o recurso aqui, que em outras versões se chamava autocompletar, no LibreOffice Writer 4.4 é completar palavras. É bom lembrar disso. Tu acessa através do menu formatar, autocorreção, opções da autocorreção, ou através do menu ferramentas, opções da autocorreção, e lá tu vai encontrar o recurso chamado completar palavras, que é o autocompletar tradicional, mas o nome do recurso no LibreOffice Writer 4.4 se chama de fato completar palavras. Questão interessantíssima, mas marquei como errado para essa questão modificada do CESP. Certo, pessoal? Até o nosso próximo vídeo. Se gostou, não esquece, marca gostei. Bons estudos!